As ruínas serão nossos jardins. Não romantizar a resistência, mas compreendê-la para além dos limites humanos. Movimentar-se no texto de forma não humana, um caminho fúngico. Perceber o mundo por sua narração polifônica. Zonas de engajamento desconfortável, zonas de fricção cultural. E suas fronteiras, e suas complexas dinâmicas. Interconexão através da diferença. Não presumir o entendimento do funcionamento universal. Descobrir sua operação na fricção, que frequentemente resulta em paisagens inabitáveis ou ruínas. A lacuna, onde o universal não faz sentido. Lacunas múltiplas, de mundos multiespécie. Naturezas para além dessa global, transcendente e não social. Alianças selvagens como reconhecimento de agência não humana. Vida resiliente em paisagens devastadas revela a complexa teia. A regeneração e a sobrevivência dependem de colaborações contínuas entre os diversais. Estender as palavras como micélios e micorrizas ao redor do interrogante. Formas de habitar e pensar o mundo nas ruínas. Vinculação colaborativa, simbioses radicais, mesmo que temporárias, com pinheiros e carvalhos. Apoio mútuo para a retomada. Não esquecer da heterogeneidade e da diferença entre humano com H minúsculo e humano com H maiúsculo. O cogumelo foge ao humano que lhe quer arrancar de suas assembleias. Organismos em encontro, se contaminando a reimaginar futuros, sem que isso suponha diferenciação. Friccionar o futuro e o progresso enquanto postura crítica à centralidade humana com H maiúsculo. Narrativas mais que humanas. Ideias pensando ideias. Ideias fazendo com ideias. Ser com múltiplas formas de vida. Uma ontologia que recusa o ser enquanto uma força geral. Pensar sobre campos e linhas de conexão, relação, interpenetração, devir e transformação. Micorrízico movimento dinâmico, paralelo ou radial, recusando a direção única. Profunda reflexão circunstancial, definitivamente não humana. Seu lugar de fala. Oi, gente! Esse é mais um episódio de Revolta Climática, um podcast sobre mudanças climáticas e as atuais lutas socioambientais. Hoje eu tô aqui com Martina Davidson para falar um pouco sobre indisciplina animal como forma de resistência ao capitalismo. Martina é bióloga de formação, mestre e doutora em bioética e ética aplicada e pesquisa alianças selvagens, sempre por uma perspectiva antiespecista, transfeminista e decolonial. Boa noite, Martina. Boa noite, Mar. Olá a todos, todas e todos que estão aqui ouvindo. Eu sempre gosto de me apresentar um pouco para além, né, da minha atuação profissional e, enfim, minha trajetória acadêmica, de alguma forma. Eu utilizo os pronomes elo, delo. Eu sou anarquista, sou transfeminista, sou uma pessoa neurodivergente, sou uma pessoa trans não binária, sapatão. E tô aqui para conversar justamente sobre temas que me atravessam de forma muito pessoal, assim. Pessoal e politicamente e afetivamente. E por isso que também todas essas questões das quais a gente vai falar aparecem bastante em tudo que eu tenho pensado, escrito e assim por diante, inclusive em poemas, poesias e textos acadêmicos mais tradicionais também. Eu acho muito interessante você trazer essa questão da pessoalidade, porque esse assunto me toca em um lugar muito pessoal também. Eu também pesquiso antiespecismos, né? E eu acho que, mais do que isso, a minha pesquisa sobre antiespecismo foi muito influenciada pelos seus trabalhos, né, Martina? E que, assim, de fato, mudou bastante a minha vida. Então, é uma honra para mim ter você aqui nesse podcast. Agradeço muito a tua presença.
Acho que vamos lá, vamos começar conversando um pouco mais sobre esse negócio de resistência e indisciplina animal, né? O que é isso? Então quer dizer que animais também lutam contra o capitalismo? É uma questão, assim, complexa e ao mesmo tempo não tão complexa. Eu acho que a gente tá o tempo inteiro sendo alimentados por essa narrativa de que animais não humanos, né, porque humanos também somos animais, não são sujeitos agentes de transformação. E basicamente a ideia de pensar numa resistência e numa indisciplina animal, mais que humana, inclusive tem autores e autoras que estão pensando em indisciplina e resistência para além do animal também. Então, por exemplo, fungos e plantas, etc., teriam essa capacidade de resistir. E a ideia seria basicamente de que estes sujeitos animais, esses sujeitos não humanos, seriam capazes de desafiar as fronteiras, as opressões e os limites violentos, obviamente, que o capitalismo e a colonialidade vão impor sobre seus corpos, suas existências, seus sonhos, suas capacidades de transformação de mundo e assim por diante. E aí, justamente, o que eu tenho pensado, mas também sentido, justamente tentando também tirar tudo isso do campo do teórico, eu tenho pensado bastante em como fazer isso, como mostrar a não-humanidade, a mais que humanidade, a animalidade, como esses pontos de potência, como esses pontos de resistência, essa capacidade de resistir. E aí, a partir disso, de como fazer isso, me veio bastante a questão de desenvolver uma metodologia que não seja clássica, revisão bibliográfica, só vou falar de teoria, só vou falar de prática. Então, a minha ideia é pensar na concepção de rastrear histórias, ou como eu gosto de falar mais porque é menos humano, rastejar por entre as histórias, justamente como uma maneira de interagir com as narrativas que muitas vezes permanecem ocultas, eu acho, diante do tempo e do espaço que a gente está vivendo. E nessa posição de rastejador e silenciosa muitas vezes, mesmo que aqui eu esteja na posição de não silêncio, a ideia é seguir vestígios, é rastrear as histórias. Nada mais é do que um ato de ouvir com atenção essas vozes abafadas no passado, reconhecer as presenças que estão invisibilizadas no presente e talvez vislumbrar essas potências insurgentes que, enfim, podem vir. Então, rastejar, e muitas vezes a gente associa a questão de rastejar com uma questão de se esconder ou com uma questão de caça, não é por aí, mas é mais uma ideia de uma aproximação cuidadosa. Então seria uma prática que vai se opor a essa lógica clássica, extrativa do saber, né, na qual a gente vai e analisa como analista, né, aquilo que a gente está observando, e a gente vai justamente fazer um movimento contrário, no qual as histórias elas não vão ser arrancadas violentamente do contexto nas quais elas se deram. E justamente a gente vai pensar em rastrear essas histórias, rastejar entre elas, justamente para escavar de uma forma suave, afetiva, potente, as camadas de muitos mundos que já existem, de muitas agências que já existem, justamente para permitir que vozes que são silenciadas, ou que foram silenciadas, ou que são oprimidas, humanas ou não humanas, consigam florescer e, de alguma forma, repercutir mais, né, do que conseguem hoje em dia. Certo, mas em que circunstâncias essas resistências estão acontecendo? É interessante pensar nisso, porque muitas vezes a gente se foca nos atos de resistência sem compreender muito bem em que contexto elas se dão. Em função disso, eu tenho trabalhado bastante com uma autora que chama Anna Tsing, que é uma autora nepo-norte-americana, que ela vem falando sobre um conceito, talvez não um conceito, mas uma ideia que seria a ideia de ruínas capitalistas. E para Tsing, essas ruínas capitalistas, elas não são restos físicos, tipo, por exemplo, sei lá, fábricas abandonadas, clareiras dentro de uma floresta onde houve uma queimada, mas são espaços simbólicos e concretos, ecológicos, onde existe uma falha na lógica de exploração e controle do capitalismo. Seria basicamente pensar que existem ecossistemas que o capitalismo está esgotando. E depois de explorar esses ecossistemas ao máximo, o capitalismo muitas vezes abandona esses espaços. Mas ao contrário do que as próprias imagens podem, de alguma forma, transparecer para a gente, esses espaços, eles não são vazios.
eles muitas vezes se transformam em habitats de resistência, onde a vida continua, onde a vida está se reorganizando e está prosperando de maneiras imprevistas, que o capitalismo não está conseguindo impedir, né? Um exemplo concreto disso seria quando uma mina de mineração é desativada e essa paisagem é deixada para trás, o ambiente e as espécies que ali vivem, né, ou viviam, reorganizam as suas relações, aproveitam essa ausência de controle para resistir e se adaptar de uma forma muito única. A mesma coisa seria você pensar num exemplo mais próximo, de, por exemplo, numa avenida, numa rua ou numa praça da sua cidade. Tipo, o que aconteceria se a atividade humana parasse de intervir ali de forma mais direta? Óbvio que já aconteceu o desmatamento, já passaram o cimento por cima ou prepararam as estradas de terra, mas essas paisagens, elas seriam tomadas ou retomadas por plantas, por grama, por insetos, por outras existências e outras características. E é isso que é interessante. Essas ruínas capitalistas são espaços de contradição. Porque, ao mesmo tempo, são espaços simbólicos da destruição, mas também são espaços de possibilidade. E é nesse contexto que, quando a gente for desenvolver o que é a fricção e o que é a lacuna, mais que humana, não humana ou animal, vai fazer sentido, porque esses momentos de resistência nestas ruínas capitalistas, que, se a gente parar para pensar de forma menos extrema, as ruínas capitalistas são todos os espaços que a gente conhece por mundo, né? Porque o capitalismo, ele tá com essa capacidade de assolar o mundo. A gente está pensando, então, em momentos e em espaços de resistência e de criação de novas formas de organização e de resistência, que não são, na verdade, o monopólio do humano, né? Esse humano com H maiúsculo, que seria referido ao ser humano normativo. Portanto, branco, cisgênero, heterossexual, magro, sem deficiências e assim por diante. Eu fico pensando, quase todas as vezes que eu vou visitar os meus pais no interior, minha mãe sempre me pede para ajudar a tirar os matinhos que crescem no meio dos rejuntes na calçada, sabe? Eu sempre fico pensando muito nisso, assim, sabe? Quanto tempo levaria para aquela casa toda, para aquele bairro todo estar completamente tomado de plantas e quais outras espécies que não estão lá agora retornariam para aquele lugar, sabe? Eu acho que isso é bem interessante de atiçar a nossa imaginação para isso, assim, né? E você falou de fricção e de lacunas. Quer expandir um pouco em cima desses termos? Que eu acho eles bem interessantes. Eu adoraria. E faz muito sentido isso. Eu tenho também bastantes pensamentos nesse sentido, de pensar, bom, e se eu saísse da minha casa, né? O que aconteceria com ela? Que aranhas estariam aqui que não estão agora? E eu acho que é interessante pensar em tudo isso dentro da perspectiva das ruínas do capitalismo, porque eu acho que a gente muitas vezes tem a ideia de que o capitalismo é essa máquina lubrificada, homogênea, universal, que está conseguindo controlar tudo, o tempo todo. E é importante a gente reconhecer que está conseguindo controlar muita coisa, que está impondo muita coisa e amplificando muitas opressões, que a colonialidade está, obviamente, também por detrás aí sustentando. Mas eu acho que é interessante pensar que essa máquina capitalista, ela não é tão lubrificada assim. Porque, de fato, a gente está aqui, inclusive, num podcast que está indo em contra de tudo isso. A gente está criando um espaço justamente de fricção, né, e de lacuna. Então, a partir disso, eu acho que dá para desenvolver o que seria essa fricção. De forma geral, assim, de forma muito simplificada, a Tsing, ela vai usar a ideia de fricção para falar sobre o atrito, o ponto de encontro, que acontece quando mundos diferentes se encontram e colidem, né? Batem um com o outro. Então, um exemplo muito simples de fricção seria, por exemplo, pensar nas interações entre práticas locais de manejo de florestas e, por exemplo, políticas globais de conservação ambiental. Como assim? Né? Vamos imaginar uma população indígena que está vivendo num ambiente de floresta e que colhe alimentos, plantas medicinais e madeira desse ambiente de forma, enfim, que o capitalismo vai utilizar a linguagem de sustentável, né, entre aspas, há séculos. Mas na definição do mundo global, da ciência moderna, uma paisagem selvagem, intocada, etc., pura,
ela não pode ter atividade humana. E aí, né? Quando as organizações internacionais de conservação, por exemplo, ou nacionais mesmo, né, estatais, etc., chegam com um conjunto de regras pré-determinado, muitas vezes pode incorrer em violências imensas, como, por exemplo, a proibição de determinadas práticas tradicionais. Porque se acredita que é necessário cessar toda atividade dita humana, obviamente não estamos falando do humano com H maiúsculo, porque se acredita que o intocar é preservar. E essa imposição externa, ela gera um atrito, ela gera uma fricção entre o conhecimento e os modos de vida locais, que estão acontecendo ali há séculos de forma muito diferente da colonialidade e do capitalismo, e as políticas globais, científicas, etc., que estão justamente colidindo com estas práticas locais. Isso revela pra gente como forças globais e as práticas locais se encontram, se adaptam e se desafiam mutuamente, né? Nesse encontro, nessa tensão, nesse ponto de tensão, surgem novas formas de uso de significados para o que a gente está entendendo como floresta, por exemplo. E já as lacunas que vão vir dessa fricção, elas vão ser os espaços que surgem justamente quando o controle capitalista falha. Então, lembra, a máquina não é lubrificada, não é totalmente lubrificada. Então, quando áreas, por exemplo, abandonadas ou devastadas pelo capitalismo, como a praça que a gente deu o exemplo, né, como o jardim da casa da sua mãe, elas são devastadas pelo capitalismo, esses espaços se tornam brechas, onde formas alternativas de vida estão se estabelecendo. E a gente pode ir até um pouco mais distante do que pensar na questão da preservação da floresta. A gente pode pensar, por exemplo, na fuga de uma vaca de um abatedouro industrial. Essa fuga de uma vaca de um abatedouro industrial cria uma fricção. Um momento de resistência ao sistema de abate, que é colonial e capitalista, principalmente quando está numa ordem industrial, obviamente, que gera uma lacuna. Essa lacuna é um espaço de indisciplina, de resistência, de insurgência, onde novas formas de conexão emergem. Então, essas fricções e essas lacunas são momentos críticos, são espaços críticos, onde múltiplas alianças podem se formar, justamente para complexificar a resistência ao capitalismo e, enfim, a todas as regras horrorosas que o capitalismo, obviamente, está impondo. E eu acho muito interessante, voltando nesse exemplo da plantinha que cresce na calçada, que ela cresce justamente na brecha, na fissura, no espaço entre os rejuntes. E aí, falando sobre o exemplo da vaca que foge de um abatedouro industrial que você mencionou, fico pensando que muita gente pode pensar, tipo, tá, tudo bem, mas é só uma vaca fugindo, né? Não vai fazer diferença. Pensando na escala do complexo industrial animal, talvez essa uma fuga de uma vaca não faça tanta diferença de fato. Mas aí eu acho que é justamente aí que entram as alianças, né? E como que elas podem potencializar essa fricção inicial gerada por essa fuga. Como que a gente expande a partir daí, Martina? É bem interessante partir desse exemplo da vaca por alguns motivos. Primeiro, porque eu sempre gosto de contar isso, que eu acho que é uma história emocionante, que é que quando uma vaca ela consegue, de alguma forma, por exemplo, soltar a cabeça dela de uma baia de engorda, que é quando a cabeça dela fica presa, obrigando ela a comer para ela ganhar peso e ser abatida, ela não costuma fugir, ela costuma soltar o pescoço das companheiras, né? Então, de alguma forma, a gente já veria ali, naquele momento, naquele ponto de fricção, naquela lacuna, a gente já veria a amplificação dessa resistência. Mas dá para ir para além disso. Quando, por exemplo, a gente está conversando sobre isso aqui, tem pessoas nas suas casas, com, enfim, inclusive animais não humanos que devem estar passando por aí, né? Gatinhos, cachorros e etc. Então, ouvindo isso, a gente está também gerando uma amplificação. Quando acontece um ato de indisciplina e de resistência animal, se ultrapassam uma série de fronteiras. Se ultrapassa uma fronteira física, né, de uma fuga, pular uma cerca, soltar a cabeça de uma baia, mas também uma série de fronteiras afetivas e morais, que é o fato de, por exemplo, a gente entender que existe uma agência por detrás de um ato não humano.
que leva a gente a se mobilizar, por exemplo, como foi o caso de ativistas e militantes no Instituto Royale que foram e libertaram, né, animais ditos cobaias que estavam ali sendo sujeitos à experimentação animal. Então, acho que é interessante pensar justamente que essas ações, elas são encontros complexos que estão surgindo fora do controle humano com H maiúscula, normativo, dentro dessas ruínas capitalistas e formando redes de interdependência que estão se formando sem um planejamento central e estão resistindo justamente a essa lógica de padronização e de controle que o capitalismo e a colonialidade estão tentando impor sobre essas existências. E aí sempre aparece essa questão da escala. Tá, mas é uma vaca que está fugindo. Tá, mas são 5 vacas que estão fugindo. E para mim tem sido muito interessante pensar nisso, porque a escalabilidade é uma forma que o capitalismo tem de tentar implementar o universal. A gente está querendo desmantelar esse sistema usando as mesmas ferramentas que eles utilizaram para montar, né? A Audre Lorde estaria aqui, talvez batendo palma ou não, né? Mas, justamente, né, essa tentativa que o capitalismo tem de transformar tudo em uma coisa padronizada, previsível, máxima, né? Eficiência, talvez não nos sirvam tanto. Talvez as alianças e as assembleias, enquanto esses vínculos imprevisíveis, que não estão se conformando a essa lógica, podem ser pontos de potência, porque elas estão mostrando que o controle é limitado. Porque as plantas, os animais e outros seres estão se organizando de formas que estão escapando esse domínio e essa lógica escalável. Então, eu acho que é interessante pensar nisso, né? É interessante pensar nessa indisciplina animal em ação que está gerando alianças. Então, quando os seres múltiplos se recusam a seguir essas regras impostas pelo capitalismo e pela colonialidade, afirmando a sua própria vida, aparecendo nas frestas, né, entre uma placa de cimento e a outra, propriamente dita, não é nem metafórico, elas estão fazendo uma reivindicação. Elas estão fazendo um encontro, elas estão mostrando a possibilidade de formação de alianças, justamente para mostrar que o mundo é feito de resistências e possibilidades imprevisíveis que estão escapando a essa lógica do capitalismo e da colonialidade. Eu acho interessante quando a gente fala sobre resistência animal, resistência não humana, porque isso acaba gerando muita confusão, assim, né? Tipo, eu já tive algumas discussões das pessoas falando, tipo, mas como assim? Os animais, eles não têm história, né? Eles não conseguem resistir de uma forma, aprender sobre como eles resistiram e aí tentar resistir de outro jeito depois. Primeiro que eu não tenho certeza se isso é verdade. Não é só porque você não escreve que você não consegue aprender com as coisas. Segundo que no livro Afroism, no capítulo 5 da AFCO, o capítulo chama Por que a confusão é necessária para a nossa militância evoluir? E eu acho isso muito interessante, assim, que ela fala um pouco sobre como, se não existir a confusão, então as respostas já estão dadas. E ela traz um pouco sobre como a confusão, como a resposta não estar dada, é necessário para a gente conseguir pensar de outras maneiras e agir de outras maneiras, né? E aí eu vejo muito isso, assim, na militância, uma tendência de só reproduzir algo que aparentemente já deu certo no passado, né? Então, de reproduzir as mesmas palavras de ordem, reproduzir as mesmas maneiras de se manifestar, as mesmas formas de fazer campanha eleitoral, por exemplo. E por mais que isso possa aparentemente dar certo, a gente precisa se perguntar, dar certo até que ponto? Será que tá realmente dando certo? Ou será que o capitalismo só encontrou um nicho para colocar a gente e que a gente vai continuar militando ali daquele mesmo jeito e continuar fazendo aquelas coisas ali daquele mesmo jeito? O movimento negro vai lutar por essas pautas, o movimento feminista vai lutar por essas pautas e vão conseguir avanços em alguns momentos, mas vão ter retrocessos em outros momentos também. E tá tudo bem, e isso vira parte do sistema, praticamente. E aí eu acho que não só
a gente precisa começar a pensar outras formas de militância, né? Porque eu acho que também a própria militância, muitas vezes, ela é muito reduzida a, tipo, sair na rua para se manifestar, e que isso acaba sendo, inclusive, bastante capacitista, né? Porque tem muitas pessoas que não têm as condições físicas e ou psicológicas, né? De sair e ir pra rua no meio de uma manifestação, mas também expandir esse imaginário para outras formas de resistência que a gente, enquanto humanos, com o nosso intelecto e a nossa subjetividade, não conseguimos conceber como resistência. E não é porque a gente não consegue conceber como resistência que não é resistência. O quão antropocêntrico seria a gente pensar que só pode ser resistência uma vez que a gente nomeia aquilo enquanto resistência. O que você acha sobre isso, Martina? Nossa, é exatamente isso. Eu dei o caso o exemplo das assembleias, né? Enfim, que eu, inclusive, sou totalmente a favor. Acho que dentro dos movimentos anarquistas isso sempre foi uma ferramenta e ainda é uma ferramenta muito importante de transformação e organização. Mas de pensar, por exemplo, que é uma pergunta que me fazem constantemente, como você colocou na sua fala. Mas você acha que os elefantes se reúnem e votam? Vamos fugir, vamos liberar, né? Vamos comer, vamos migrar. Como se, na verdade, as formas de resistência e de organização elas só pudessem se dar dentro de determinados âmbitos que são extremamente humanos, que são extremamente antropocêntricos, que são extremamente capacitistas e, inclusive, podem ser classistas, né, também, porque quem tem a possibilidade de ir a uma manifestação, pagar um transporte público, né, que, enfim, de público não tem muito e assim por diante. E eu acho que pegar essas formas de resistir, de se indisciplinar a partir daquilo que não é humano, das existências que não são humanas, é muito interessante. Ultimamente tem me vindo bastante a questão das micorrizas. E as micorrizas, elas são fungos, basicamente, estou fazendo uma simplificação, que estão se conectando, entre aspas, às raízes de plantas e que estão formando uma rede simbiótica ali, trocando nutrientes e conectando diferentes organismos, inclusive diferentes árvores entre si. E essas micorrizas, elas podem funcionar para a gente, inclusive, como uma metáfora para essas alianças multiespécie. Porque eu acho que justamente mostra a imprevisibilidade, a capacidade de resistir de formas pouco tradicionais, a capacidade de resistir em ruínas capitalistas, porque elas se dão muitas vezes em solos que foram devastados por atividades humanas, com H maiúsculo, e porque elas mostram como seres diversos podem colaborar ou coexistir ou se aliançar mesmo para não só sobreviver, mas para viver bem ou viver melhor. Principalmente dentro desses desafios, né, dessas ruínas que a gente está habitando aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa na própria crise climática, na emergência climática, eu acho que das micorrizas a gente tem alguma possibilidade de aprender alguma coisa também. Por exemplo, pensar na questão das redes de suporte mútuo. Então, não é só uma questão de resistir, é uma prática ativa de resistência. É uma estratégia para se adaptar e florescer no meio dessas ruínas, no meio dessas situações de violência e de opressão que a gente está vivendo. Não vai se dar de forma linear, não vai se dar sempre de forma direta. Às vezes a gente só vai roubar umas horinhas do nosso patrão também, né, quando a gente estiver trabalhando. Mas a gente pode pensar, inclusive, práticas que já estão acontecendo que são micorrízicas. Por exemplo, as práticas agroecológicas. Elas rejeitam as monoculturas, elas estão promovendo sistemas agrícolas mais diversos, que estão, enfim, incluindo existências não humanas para além da lógica colonial capitalista. E elas estão mostrando para a gente, de alguma forma, que para enfrentar essa emergência climática, essa crise climática, o capitalismo, a gente precisa dessas alianças que valorizem a variedade, a diversidade, o suporte mútuo, a interdependência, que é uma coisa que cabe bastante no que você estava falando, né, Mar, enfim, como militar, né? Por que eu preciso militar só sobre A, B e C, né? Quando, na verdade, a questão é muito maior aqui. E eu acho interessante pensar, por exemplo, sobre como o uso de pesticidas, né, ou agrotóxicos se torna completamente necessário na monocultura, justamente pelo fato de que ter uma única espécie naquele ambiente torna aquela espécie extremamente vulnerável.
O que não acontece em práticas agroecológicas, né? Porque aí justamente você tem várias espécies ali se apoiando mutuamente, e aí essas espécies estão muito mais protegidas, né? E eu acho interessante, eu lembro de ter lido no teu trabalho, inclusive, sobre Anna Tsing, sobre como o Matsutake, né, o cogumelo, que é o principal objeto de estudo, objeto e sujeito de estudo dela ali, né, e eu acho que também não é só o cogumelo, mas é o cogumelo e todas as outras espécies com as quais esse cogumelo se relaciona ali, a partir dessas redes micorrízicas, né, e eu acho muito interessante sobre o caráter temporário dessas alianças também, né? Eu lembro de ter lido sobre como essas redes micorrizas, elas são construídas com os carvalhos, mas só em uma fase específica da vida desse cogumelo, né? Então eu acho interessante pensar também sobre essa questão da temporalidade, né? Porque acho que a gente também tem uma subjetividade bastante monogâmica, onde as alianças devem ser sempre pensadas para todo sempre, né? Que uma aliança, ela é inquebrável, né? E eu acho interessante pensar essa temporalidade, essa efemeridade das alianças, não como se elas fossem mais fracas, mas pensando na potencialidade delas também, né? Concordo totalmente, eu acho isso muito bonito, na verdade, porque essa questão do temporário me parece cada vez mais potente, justamente porque o que é temporário não pode ser universalizável, o que a gente não quer universal. O que é imprevisível ou imprevisto não pode ser escalável, a gente também não quer uma escalabilidade capitalista. Parece que tudo acaba levando a gente para pensar que essas alianças selvagens, essas alianças multiespécies são formas de resistência ao capitalismo, à decolonialidade, a uma série de opressões, à emergência climática, justamente porque elas desafiam essas questões, elas desafiam essa tentativa de padronizar e controlar tudo, e elas estão propondo alternativas a esse modelo de exploração, de política, de existência, de fazer capitalista. Então, quando a gente está pensando nessas fricções animais, quando a gente está pensando na indisciplina mais que humana, não humana, a gente está justamente pensando, não só pensando, mas vendo também, né, sentindo também, sendo testemunhas também de práticas que não estão só sobrevivendo a essas ruínas, mas que estão transformando e criando novas formas de existência e de inter-relação dentro dessas ruínas. Então essas alianças selvagens, essas assembleias, essas interconexões mais que humanas, são formas de criar, de visibilizar mundos multiespécie que já existem, mundos que vão vir a existir, que resistem ao controle e à exploração ao qual a gente está submetido constantemente, e que estão propondo justamente como viver melhor, como alterar, como resistir, como mudar em tempos de muita tristeza, muita violência, etc. Então, elas estão mostrando pra gente que ao abrir esses espaços de fricção, ou ao acolher essas lacunas, a gente consegue imaginar futuros, presentes e passados, pensando num tempo de uma forma não linear, onde as diferentes formas de vida conseguem coexistir de outras formas que não antropocêntrica, que não brancas, que não coloniais, que não eurocêntricas e assim por diante. E um exemplo que eu tenho gostado muito, na verdade me mobiliza afetivamente muito, é o caso das águas-vivas, né? No meu trabalho eu tenho me debruçado bastante na questão das águas-vivas porque, enfim, tiveram alguns casos nos quais enxames de água-vivas desligaram reatores nucleares. Isso se deu na Suécia por 2 dias, em 2013. Isso se deu em 2011 nos Estados Unidos. Se deu nos últimos 2 anos no Japão e na Escócia, se eu não me engano. E é interessante porque justamente a mudança climática, que é considerada por muitas pessoas que estão pesquisando isso como uma das razões pelas quais as águas-vivas estão se reunindo cada vez mais em enxames maiores. Isso pode fazer com que elas se reúnam, inclusive, em milhões de animais, numa extensão de dezenas de quilômetros. Isso é interessante porque, justamente, os enxames de água-viva podem estar crescendo em virtude da mudança climática, da pesca predatória. E elas estão, por estar em grupos maiores, conseguindo parar o reator de usinas nucleares ao redor do mundo. Em função disso, que vem me mobilizando bastante, demonstrando uma forma de resistência ao capitalismo que não é tradicional, antropocêntrica, humana, etc.,
eu vim me debruçando sobre essa fricção ou ficção poética dessas águas-vivas enquanto sabotadoras. E aí eu vou só ler um trecho, né, assim, do que eu tenho pensado e escrito, só uma palhinha mesmo, mas depois, enfim, espero que eu consiga disponibilizar isso em algum outro momento. Nos vastos domínios do Atlântico Norte, onde a animalidade tece suas tramas silenciosas, enxames de águas-vivas se erguem como guardiãs translúcidas, dançarinas etéreas nas marés do tempo. Seus corpos quase espectrais flutuam com uma graça enigmática, quase como se sussurrassem segredos antigos das profundezas. Essas criaturas, muitas vezes ignoradas, se tornam as protagonistas de uma resistência peculiar, sabotadoras silenciosas da marcha incessante da degradação, fragmentação e destruição colonial moderna. Em um ato quase ritualístico, elas invadem as correntes frias, deslizam pelas águas como sombras líquidas e se insinuam nos sistemas das grandes usinas nucleares. Neste nado de potência, as águas-vivas formam uma aliança selvagem, unindo-se contra as forças que ameaçam devorar seus mundos. Sua sabotagem é um grito de insurgência, uma colisão de seres que se opõem à devastação imposta pela voracidade capitalista. Juntas, essas criaturas fragilmente poderosas tecem uma rede de resistência, transparente, demonstrando que, na luta, até as formas de vidas mais silenciosas e translúcidas podem desafiar e desestabilizar as estruturas mais barulhentas do mundo humano. Com maiúscula. E assim, as águas-vivas nos lembram, em cada ondulação, que a sua sabotagem e resistência podem vir de lugares inesperados. Elas mostram para a colonialidade branca e capitalista que na luta e resistência cada gesto conta. A presença das águas-vivas nos mostra que a resistência é possível, capilar, tentacular, que a luta contra as forças que destroem a Terra pode ser travada de maneiras inesperadas. E em sua transparência, elas nos inspiram a buscar novas formas de coexistência em suas indomáveis alianças selvagens. Ah, fica incrível terminar assim, Martina! Meu Deus! Nossa, eu achei muito massa. E eu fiquei pensando em vários outros exemplos também. Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram a zine Todo Era Hermoso e Nada Dolia, que é uma zine da célula do coletivo Food Not Bombs, lá de Barcelona. E nessa zine tem um texto, inclusive, que fala dos javalis que acabaram criando formas de sobreviver em ambientes urbanos, né? E de como alianças com humanos são necessárias para que isso aconteça. Porque são justamente alguns humanos que não entendem essa presença dos javalis enquanto ruim, enquanto algo a se exterminar, que são quem ajudam esses javalis a sobreviverem naqueles ambientes, né? Enfim, acho que a gente podia ficar aqui falando de vários exemplos de resistência animal, de alianças multiespécie, mas a ideia desse podcast é que sejam episódios menores mesmo. Então acho que a gente vai ficando por aqui. Mas já fica aí o convite pra gente fazer um segundo episódio em breve, porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre. Queria só te agradecer, Martina, pela disponibilidade, pelo teu tempo, por estar aqui, e pelo teu trabalho, pela tua pesquisa e pela pessoa que você é, porque de verdade a nossa aliança mudou muito a minha vida, mudou muito os caminhos, as direções que eu fui tomando. Com certeza não estaria aqui, nesse momento, nesse lugar, nessa posição de me dizer educadora climática e antiespecista, se não fosse o contato que eu tive com o teu trabalho. Então, obrigada. E abro para as tuas considerações finais. É muito difícil fazer uma consideração final de emocionar do jeito que eu tô. Porque, enfim, tudo é mais que recíproco, assim. Na verdade, é isso. Esses encontros que são imprevisíveis e que são, enfim, extremamente transformadores, são essas alianças que fazem, eu acho que, a vida valer a pena, assim, né? E mobilizam a gente de formas muito únicas. Então, o contato com você como pessoa, com você como educadora ambiental, com você como pesquisadora e como ativista e militante, também mudou, né? Tudo, na verdade. E é isso, eu acho que o fato da gente conseguir ter essa sensação de que dá para falar sobre isso durante horas também
mostra essa potência que existe em contar essas histórias, né? Em rastrear essas histórias e rastejar por entre elas. São muitas as que a gente pode contar, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista maior, né? As capivaras nos bairros ricos do Nordelta na Argentina, os javalis no sul do Brasil, as ervas daninhas no jardim da sua mãe, a Juno, a gata tricolor que mora comigo, né? E assim a gente pode ir pensando em várias formas de indisciplina, de resistência animal e não humana que se dão não só com a gente como testemunha, mas com a gente enquanto aliança, né? Enquanto agentes mais que humanos, de alguma forma. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui e por muitas outras oportunidades que sempre vão vir e vieram a partir do nosso encontro. Mar, só agradecer mesmo. Esse foi mais um episódio de Revolta Climática, um podcast sobre mudanças climáticas e as atuais lutas socioambientais. Antes de finalizarmos, eu tenho alguns recadinhos importantes. Primeiro, no início do episódio você ouviu, na minha própria voz, um fichamento poético feito por mim ao ler um dos capítulos da tese de doutorado de Martina. Segundo, na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, às 19 horas, eu facilitarei uma aula sobre combustíveis fósseis, indústria do petróleo e transição energética, como parte do curso de extensão em emergência climática da UFABC. As inscrições para o curso já estão fechadas, mas as aulas são transmitidas ao vivo e de graça pelo nosso canal do YouTube. Você encontra mais informações e o link para assistir a essa aula e as anteriores pelo site emergenciaclimatica.ufabc.wordpress.com. Terceiro, no final de semana seguinte, dias 9 e 10 de novembro, eu estarei por 4 cidades do Vale do Paraíba Paulista para conversarmos sobre transição energética. Estarei sábado de manhã em Pindamonhangaba e à tarde em Taubaté, e domingo de manhã em São Francisco Xavier e à tarde em São José dos Campos. Para mais informações sobre os horários e locais dos encontros, fique atento ao Instagram do podcast, @revolta.climática, e o meu Instagram pessoal, @mar.revolta. E por último, Revolta Climática é um podcast totalmente independente, produzido e gravado por mim e editado e finalizado por Tchela Azevedo, sem qualquer incentivo financeiro. Se você gosta desse trabalho e tem vontade de ajudar, seja com identidade visual, estratégia de redes sociais, cortes para divulgação, inscrição em editais ou qualquer outra coisa que você consiga pensar, me mande um e-mail em mar.revolta.23@gmail.com e vamos conversar. Se você quiser apoiar financeiramente, meu Pix é esse mesmo e-mail, mar.revolta.23@gmail.com. Agora, mais importante do que ajudar esse podcast é se envolver nas lutas socioambientais do seu território. Procure conhecer os coletivos engajados nessas lutas na sua região e se organize. E conheça o Subverta, coletivo ecossocialista libertário, @subvertamos no Instagram. E até o próximo episódio.